Deus. Quero pedir que, dentro do possível, nós vamos nos agrupar um pouco mais, até para que nós possamos ter aquele efeito das brasas, quanto mais próximos, né? Mantemos a caloria e estamos já enfrentando o nosso início de mudança de estação, o friozinho está chegando, então, em todos os sentidos é melhor. Então, dentro do possível, se os irmãos puderem se chegar mais para frente, ficarmos mais próximos, assim será melhor. Nós estamos nessa noite reunidos para cultuar ao nosso Deus, adorar ao Senhor, mas também encerrar este simpósio promovido pela Secretaria de Missões da CIB, que teve como temas missões urbanas e plantação de igrejas. Então, é um momento também de agradecimento, é um momento de louvor a Deus por tudo que nós ouvimos ontem à noite, hoje durante o dia, e que agora nós temos o grande desafio de assimilar o que ouvimos e colocar em prática. Então, que nesta noite nós possamos agradecer a Deus, ter esse espírito de agradecimento ao Senhor e também já pedindo que Ele nos capacite para nós colocar em prática. Nós vamos abrir o culto dessa noite com o coral de homens da igreja local, cantando um cântico. E enquanto eles se organizam aqui, vamos curvar nossa fronte, os irmãos no banco onde estão mesmo, vamos pedir a bênção do Senhor sobre essa reunião. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós Te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos preparou, por tudo que nós ouvimos, por todas as palestras que ocorreram nesse simpósio e agora por este culto que marcará o encerramento dessas atividades. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, mas nós queremos também neste momento abrir este culto e levantar aqui neste lugar a Ti, Senhor, um trono de louvores, um trono de adoração, e que o Senhor se agrade de nós, se agrade da nossa adoração nesta noite, Senhor. Nós Te pedimos que desde esta abertura até a última participação neste culto, tudo o Senhor venha correr para Teu louvor, para a adoração do Senhor, e que nada venha roubar, Senhor, aquilo que é devido somente a Ti. No Teu nome nós pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém. Cristo é a única esperança
neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha brasileira para evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada salvação, e por lema da porfia que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Quero convidar os irmãos para abrirmos nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do verso 27. Atos, capítulo 5, a partir do verso 27, leremos o 27 e o 28, sentados mesmo. Nos diz assim a partir do verso 27: Tendo levado, os apóstolos apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Amém. Quero grifar essa expressão que o sumo sacerdote disse aos irmãos, nossos irmãos da igreja primitiva, aos apóstolos, repreendendo eles e reclamando: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. É bastante interessante que no verso seguinte vem a resposta. No verso 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Os apóstolos, eles obedeceram ao Senhor e encheram Jerusalém da palavra de Deus. Creio que este é um desafio que permanece ao longo da história e nos alcança hoje. Talvez, com certeza, até pelo que nós ouvimos hoje, estamos aquém. Os apóstolos, naquela ocasião, foram chamados, inquiridos, apertados, porque os líderes judaicos estavam entendendo que estava demais. Mas que nós possamos ter esse sentimento latente no nosso coração, que é preciso obedecer antes a Deus do que os homens, e encher Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o Brasil da doutrina do Senhor Jesus, do ensinamento da palavra de Deus. Amém? Que esse possa ser o nosso sentimento. Quero chamar o grupo de louvor para nós adorarmos a Deus com um cântico, e logo em seguida nós estaremos tendo um momento de oração, sentindo no meu coração de nós fazermos o seguinte: o pastor Marcos Elias representará Porto Alegre e a nossa região metropolitana, e o pastor Edelar, como nosso líder da CIB regional, da CIB Egres, representando o nosso estado. E nós fazemos duas orações de intercessão, como o próprio Senhor, Ele vai nos dizer que nós devemos rogar a Ele para que envie trabalhadores para a sua seara, lá em Lucas no capítulo 10, e que nós possamos ter um momento dentro desse culto de intercessão, rogando ao Senhor para que aquilo que nós ouvimos nesse final de semana, ele saia da teoria e vá para a prática.
Então, logo após esse momento de adoração, nós vamos ter esse momento de intercessão. Paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom nós podermos estar na casa do Senhor louvando e adorando Ele. Peço para que você se coloque em pé. Nesse momento nós vamos cantar uma música muito bonita que fala: louvem, exaltem ao Senhor. Vamos louvar o digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Aleluia, Senhor. Digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber todo louvor. Você pode declarar: santo, louve, exalte o Rei. São as vozes. Santo, consigo te ouvir? Só as vozes. Louve, exalte ao Senhor. Louve, Senhor, seu nome para sempre. Louve, Te louvamos, Senhor, nessa noite. exalte ao Senhor. Digno de toda glória e louvor. Seu nome para sempre. Você pode aplaudir esse dia, Deus, amor.
pastor. Pode sentar, querido. Aleluia. Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 2, o Senhor, que já tinha designado os 70, ele diz assim: Ele lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós vamos então ter esse momento de clamor, nós vamos ter um momento de pedir, nos unir nesse propósito para pedir ao Senhor esta capacitação. Nós sabemos que os nossos irmãos da igreja primitiva, os apóstolos, eles, a partir do momento em que o Espírito Santo se apoderou da vida deles, eles foram cheios do Espírito Santo, tudo mudou, se encheram de ousadia, e nós conhecemos a história, até eles encherem Jerusalém dessa doutrina. Vamos fazer um clamor nesse momento, levantar esse clamor. Eu pedi que o pastor Marcos, o pastor Adelar, que os irmãos também se coloquem em pé nesse momento, para nós clamarmos ao Senhor. Abra a tua boca onde você estiver e vamos realmente fazer deste momento um momento de intercessão, de clamor ao Senhor da Seara. Pastor Adelar, passe aqui, por favor. Se não for demais, pedir para você levantar a tua mão para o Senhor e abrir os teus lábios também. A oração do pastor não é poderosa, a oração da igreja é poderosa. Deus ouve o povo dele quando clama, porque ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei a sua terra. A promessa, irmão, a promessa de Deus para o Brasil, e Deus quer fazer essa obra através da minha e da tua vida. Diga: eis-me aqui, Senhor. Pai, nós te louvamos porque tu amas Porto Alegre, tu amas cada habitante desta cidade, a pessoa mais rica ao mais pobrezinho, Senhor, tu amas a todos. E nós te louvamos, Pai, porque tu amas a tua igreja acima de tudo. E nós oramos que esse amor nos constranja, Senhor, a sairmos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Ah, Deus querido, e movidos pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo, pregarmos a tua palavra, o teu evangelho a tempo e fora de tempo. Nós oramos que o teu Espírito Santo, Senhor, mova os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para que tudo que tu tens nos dado, que é vida, saúde, automóvel, carro, bicicleta, seja o que for, seja revertido para levarmos a tua palavra. Aleluia, Senhor, a todas as pessoas, Pai. Senhor, tu tens promessas para Porto Alegre, tu tens promessas para o Brasil, Senhor, e nós oramos que você realize essas promessas, a começar na minha vida, em cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor levante trabalhadores para a tua obra, Pai, que não vão atrás de salário, nem de dinheiro, nem de igreja grande, Senhor, mas que possam cumprir o teu ID, Senhor, a cada canto e recanto deste lugar. A ti seja toda a honra, glória e louvor, porque não foi em vão a tua morte na cruz, porque a tua palavra está sendo pregada, Senhor, e os frutos virão para a glória do teu nome, porque valeu a pena o teu amor e o teu sacrifício. Nós te louvamos e bendizemos-te, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Senhor, nós glorificamos a ti, porque nós podemos, Senhor, nos colocar como intercessores pelo nosso estado. Senhor, mesmo que talvez a nossa história no passado não tenha sido tão agradável assim quando nós olhamos, mas, Senhor, nós te agradecemos porque um dia tens trazido teus servos lá da Suécia para vir a nosso estado, para ministrar, para pregar a tua palavra, e muitas vidas foram transformadas, Senhor, através desse estado aqui, indo, Senhor, em tantos cantos e recantos do nosso Brasil. Mas, Senhor, quando nós olhamos ainda hoje, vemos
a situação que nós estamos vivendo no nosso estado. Senhor, venha levantando o povo gaúcho, venha levantando, Senhor, o teu povo no nosso estado, como verdadeiros atalaias, como verdadeiros pregadores da tua palavra, como verdadeiros evangelistas, como pessoas que vão e pregam a tua palavra, não importa se for atrás do púlpito, Senhor, se forem nas sarjetas, aonde for, Pai. Levante um povo santo, um povo irrepreensível, um povo que venha a se comprometer cada vez mais com a tua palavra, para irmos, Senhor, em cada canto do nosso estado e, Senhor, conquistarmos almas para o teu reino. Levante, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor, nós que temos experimentado a alegria da salvação, nós que temos experimentado, Senhor, a alegria em estar na tua presença, Senhor, venha colocando no nosso coração cada vez mais esse desejo, Senhor, de fazermos a tua obra, Senhor, de abraçarmos mais o nosso estado, Senhor, não de uma forma talvez tão tradicionalista como nós falamos hoje à tarde, mas, Senhor, que nosso coração possa arder esta chama de ver vidas sendo salvas, vidas sendo resgatadas, vidas, Senhor, sendo, chegando até aqui a Ti, Senhor, para glorificar o Teu nome, para servir a Ti, Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, para que Tu nos uses, para que Tu nos faças a Tua vontade se cumprir em nossa vida, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, agradecidos, amém, Jesus, amém, Senhor. Amém, os irmãos podem sentar. Nós queremos, neste momento, né, então continuarmos nesse culto de adoração a Deus, mas alegres no nosso coração. Sabemos que tudo o que nós ouvimos ontem e hoje aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque no momento em que nós conhecemos um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, qual é a nossa missão, nós acabamos também por ter menos desculpas, pelo menos a falta de conhecimento já não é. E me parece que, pelo menos no final, hoje, à tarde, o meu sentimento é que talvez tenha um pouco de preocupação, até quando o pastor Edelar falou, olha, agora nós temos que deixar as desculpas de lado e colocar em prática. E isso, de certa forma, faz com que todos nós, líderes, levamos para as nossas igrejas um dever de casa, né? Mas vamos confiar que a partir dessa intercessão da igreja, como bem o pastor Marcos falou, né? Não é de um pastor, a oração não é poderosa um homem que está orando, mas porque é a oração da igreja. Vamos crer que o Senhor vai nos auxiliar e nos conduzir a colocar em prática aquilo que nós ouvimos como desafio hoje durante o dia. Eu quero fazer uma menção aos irmãos, às igrejas que estiveram representadas nesses dias. Eu vou citar de uma forma genérica, não vou citar nomes, mas vou citar cidades e igrejas. Sei que estão nos assistindo também pessoas, quem sabe de outros estados pela internet, mas presentes aqui nesse simpósio. Tivemos os irmãos de Bento Gonçalves, da Betel de Bento Gonçalves, Betel de Cachoeirinha, Betel de Gravataí, Betel Partenon, Betel de Porto Alegre, Betel Viamão. Tivemos irmãos vindo de Espumoso, da Igreja Livre, de Cascavel, Paraná, pastor Eliezer, Sapiranga. Tivemos também a Vida Nova de Canoas, irmãos de Alvorada, Nova Vida de Caxias do Sul, Batista da Paz, Venâncio Aires, Betel de Guaíba. Se passou alguma igreja, alguma representação, é porque não ficou registrada nas nossas inscrições lá que nós fizemos durante o dia. Então essas foram as participações, essas representações. Eu creio que a semente, né, ela vai se espalhar agora com o retorno de cada líder para a sua igreja.
essa semente, essa boa semente, ela vai se espalhar e vamos esperar os bons frutos. Amém? Amém. Nós vamos colher uma oferta para auxiliar nas despesas desse evento. Então nós vamos pedir que o grupo de louvor se posicione e, como nós bem sabemos, a oferta ela deve ser movida, né, no nosso coração, uma oferta voluntária com alegria, para que o Senhor a receba. Amém? Tu és bom. Tu és bom, quando nada é bom em mim. Teu amor não se pode resistir. Tu és luz, quando chega a escuridão. És fiel, hoje tenho teu perdão. És a paz, quando há medo e confusão. És real, creio em meu coração. Meu prazer, a razão do meu cantar. Vivo estás, sobre a morte tens poder. Você pode se colocar de pé, irmão. Correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor, pra sempre reinarás, Senhor. Tu és mais do que eu possa expressar. É Senhor, todo ser proclamará. Estás aqui, tua presença satisfaz. Tu és Deus, deixa tudo para trás. Correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor, pra sempre reinarás, Senhor. Correndo para ti, teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor, pra sempre reinarás, Senhor. Eu cantarei, não há igual, Jesus. Você pode erguer suas mãos e dizer que cantará, toda língua cantará, não há igual ao nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Eu cantarei, não há igual, Jesus.
Vou correndo para ti, teu rico e grande amor, Senhor, é tudo para mim. Nada é igual a este amor, para sempre reina, Senhor. Correndo para ti, teu rico e grande amor, é tudo para mim. Nada é igual a esse amor, para sempre reina, Senhor. Paz do Senhor, queridos. Não te ouvi. Paz do Senhor. Nós queremos... Senta um minutinho, rapidinho, de não cansar. A gente quer passar um vídeo para a gente continuar essa parte do louvor. Ele tem 2 minutos. Peço a tua atenção, por gentileza. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Youssef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Seklow, diretor do centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadarkhani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Seklow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadarkhani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã. Te coloca de pé, querido. Nós estamos num simpósio de missões, amém? Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz: missões é coisa séria. Evangelho é coisa séria. Tem irmãos nossos morrendo por causa dessa palavra. Ora comigo um pouco. Senhor Jesus, Pai, na tua presença estamos, Pai. Queremos, Senhor, que tu receba o louvor da tua igreja nessa hora, Pai. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que têm gastado na obra missionária em países, Senhor, em lugares onde não podemos falar de ti, Senhor. Pessoas que têm abdicado da vida de uma faculdade ou têm abdicado de ter uma vida diferente, Senhor, para viver o teu evangelho, Pai.
A tua palavra diz que quando o teu evangelho chega nas nossas vidas, tudo muda, Jesus. Por isso, Senhor, nós pedimos, transforma as nossas vidas. Transforma de uma forma, Senhor, que possamos, Senhor, entender, Senhor, a veracidade, Senhor, e o peso dessa palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nessa noite de sábado, porque queremos sentir o teu Espírito Santo, Pai. Estamos aqui nessa noite de sábado, Senhor, porque queremos ser transformados pelo poder da tua palavra, Jesus. Ô meu irmão, eu te peço, abre a tua boca, vai louvando ao Senhor. Isso eu não posso fazer por ti. Ora pela tua família, pelos teus filhos, ora pelo teu trabalho, ora para que o Senhor enche a tua vida dele, para que as pessoas te vejam na rua e notem algo diferente, é o Espírito Santo na tua vida. Jesus, queremos sentir o teu Espírito Santo, queremos que tu nos transforme, Pai. Oh Deus, agora no momento da palavra, que nós possamos entender e ser modificados e movidos pela tua presença, Senhor Jesus. Atende a oração da tua igreja, Pai. Quebra o jugo, Senhor. Abre as portas do céu, Senhor. Passeia no nosso espírito, Senhor. A tua palavra diz que onde tivesse 1 ou 2, ali tu estaria, Senhor. E nós cremos, Jesus, que tu está aqui, Pai. Nós cremos na tua presença, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tu pode, Senhor, transformar as nossas vidas, Pai. Nós cremos, Senhor, que nós podemos, Senhor, ter uma experiência, Senhor, sobrenatural contigo, Senhor. Tu nunca despediu ninguém vazio. Onde tu passou, tu chocou, Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos te seguir e ser transformados e renovados por ti, Senhor. Você pode ir lendo ali e nos ajudando com essa canção, que fala assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Você crê nisso? É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh Jesus, não há nada igual, não há nada melhor, nada se compara, esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Erga suas mãos e declare isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Suas vozes. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh Jesus, santo, santo é o teu nome, Pai. Nós declaramos, Pai, a
a tua santidade, Senhor, a tua soberania, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que queremos sentir o teu Espírito Santo, Senhor. Nós declaramos, Pai, que podemos ser cheios da tua presença porque cremos em ti, Jesus. Mais uma vez, Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar este lugar. é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Você consegue aplaudir esse Deus em nome de Jesus? Aleluia, Deus. Te glorificamos, te saudamos. Poder sentar aqui, Vitor. Nós vamos passar de imediato para a meditação da Palavra de Deus. Nosso preletor dessa noite, pastor Luiz André Bruneto, que já tem ministrado ao longo do dia, assim como o pastor Oswaldo, que ministrou ontem e durante o dia. Eles representam também a CEPAL, um órgão de apoio às igrejas. E eu quero pedir para o pastor José Lima passar aqui para orar conosco. Nós sabemos que não é a palavra de Deus que precisa, mas sim os instrumentos que Ele usa, e também nós como uma boa terra, que o nosso coração possa estar preparado como uma boa terra. E é com esta confiança, Senhor, que Tu mesmo preparas a boa terra, que são os nossos corações, que estamos aqui para ouvir a Tua palavra através do Teu servo. E como se trata da Tua palavra, nós temos muita, inteira confiança de que ela não voltará vazia. De modo que oramos mais uma vez para que Tu tomes o Teu servo, pastor Luiz, nas Tuas mãos, e que ele seja de fato o porta-voz da Tua palavra. E quanto a nós, ouvintes, unge também os nossos ouvidos, para que nós também, com o coração aberto e mente aberta, iluminada pelo Teu Espírito Santo, recebamos a Tua boa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar novamente com os irmãos aqui e poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu vou colocar em pedestal aqui porque pronto, assim eu fico mais solto, né? Obrigado, pastor. Eu falei com a minha filha no WhatsApp agora, para os mais novos que não sabem o que é WhatsApp, é um aplicativo que você conversa online. E eu falei, acessa aí o site da igreja que eu vou pregar. E ela já está online lá, então eu queria mandar uma saudação à minha família que está assistindo. Lá do estado de São Paulo já estão assistindo aqui, e ela deve ter compartilhado com os amigos, então o pessoal lá está assistindo, lá da nossa grande cidade de Pirapozinho, interior do estado de São Paulo, do grande estado de São Paulo. Então é um prazer, eu quero agradecer essa oportunidade, pastor Gessé aqui, o pastor Eliezer ali, e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, tanto eu como o pastor Oswaldo. Realmente é um momento muito precioso nós estamos juntos aqui. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor e compartilhar com você, um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Tem que arrastar, pode arrastar para a tela lá, faz favor.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós somos submissos ao Teu Espírito Santo e é Ele quem fala. Nós concordamos com a oração do pastor Lima e nos humilhamos na Tua presença, esperando receber de Ti, Senhor, toda a palavra. E que o nosso coração seja uma terra boa, que o nosso coração seja uma terra fértil, e que cada semente que cair possa produzir frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Usa a minha vida para abençoar os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ver se está passando lá. Lá. Eu queria falar nessa noite para você sobre as funções da Igreja de Cristo. Após o evento Pentecostes, Lucas se debruça para escrever um milagre notório. Você deve se lembrar que Lucas está escrevendo para um discípulo dele, chamado Teófilo. Ele escreve então para o Teófilo, primeiro o Evangelho e agora o Atos dos Apóstolos, e ele começa a narrar, ele narra o evento de Pentecostes, e ele escolhe um milagre maravilhoso que acontece na porta do templo. E esse milagre então, era um milagre notório, público, e ele seleciona esse milagre para colocar nas Escrituras. Os apóstolos, eles costumavam viver religiosamente os costumes e as tradições judaicos, e eles participavam dos cultos regulares no templo de Jerusalém. E numa tarde dessas, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João, eles vão ao templo, eles ultrapassam o limite do átrio exterior, que era dedicado aos gentios e aos pagãos, e eles foram em direção ao átrio interior, onde só era permitida a entrada de judeus. E Pedro e João, então, quase entrando pela porta formosa, bonita, né, porta de Nicanor, quando um pedinte, um mendigo, estava ali suplicando dinheiro. Esse homem era colocado ali todos os dias. Alguém chegava lá e colocava ele. E ele ali passava o dia todo pedindo esmolas. E ele era carregado pelos seus amigos ou talvez pela sua família. Quando Pedro e João vão entrar no templo, esse aleijado olha para eles e pede esmola, como ele sempre estava fazendo com todos que passavam. Esperando esmola, Pedro diz para ele o seguinte: olha, eu não tenho prata nem ouro. Eu creio que no coração do mendigo falou: puxa, aquela decepção, né? Não vai me dar nada, não vou ganhar nada, né? Mais um que passa por mim, mais um que entra no templo, mais um que passa por essa porta, mais um que vem com discurso de moral, mais um. Eu não sei a velocidade que viaja um pensamento, mas milhares de pensamentos devem ter passado na cabeça daquele mendigo. Não tenho prata nem ouro,
Poxa, o que ele tem então? Ele não tem dinheiro, o que ele vai me dar? Será que ele vai me dar alguma coisa? Não tenho prata nem ouro. Aí Pedro usa um mas. Depois, na nossa vida sempre tem um mas. Mas o que eu tenho, o que eu possuo, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Enquanto ele aguardava esmola, ele recebeu algo mais valioso que qualquer quantidade de riquezas. O seu corpo fora curado. O seu corpo fora restaurado. O encontro entre Pedro, João e o paralítico está tipificado aqui no encontro entre o Deus soberano e amoroso e o homem limitado e pecador. Está tipificado no encontro entre a igreja e o mundo, entre o povo escolhido de Deus e o mundo perdido que jaz no maligno, entre a igreja santa e o mundo perdido no pecado, entre o povo comprado e remido, lavado no sangue do Cordeiro, e esse mundo desorientado, aleijado, doente, que precisa de cura. O que nós podemos fazer como igreja? O que a igreja pode fazer? Deixa eu ver se vai lá. O que nós como igreja podemos fazer? Você já parou para pensar o que a igreja pode fazer pelo mundo? A igreja local, irmãos, é a esperança para o mundo. Deus não veio com justiça e juízo nesse mundo ainda por causa da igreja. A igreja está aqui. E como Deus ama as pessoas, Ele ainda não destruiu esse mundo. Ele ainda não acabou com o mundo. É por causa da igreja que está aqui, que o juízo de Deus ainda não veio na sua totalidade. É por causa de mim, de você, que o Senhor está aguardando, em que nós vamos a esse mundo, que nós iremos a esse mundo e preguemos esse evangelho, que salva, que cura, que redime. O que podemos fazer pelo mundo? Qual é a nossa função dentro dessa sociedade? Qual o relacionamento entre a igreja do Pentecostes e o mundo decaído, desorientado? Qual relação que a gente tem que ter? Então eu queria trazer 3 ideias para a gente aqui. A primeira ideia é essa aqui. A igreja deve ser sensível às necessidades do mundo. A Bíblia diz que então Pedro, olhando intensamente, ele olhou para o mendigo e disse: olha para nós. Ele chamou a atenção daquele homem: olha para nós. Essa palavra no grego significa não seja cego. É a mesma palavra que está em Mateus capítulo 12, versículo 22 e Mateus capítulo 15, versículo 31. Não seja cego. Olhe para nós. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas Pedro e João, eles tiveram a sensibilidade necessária para olhar para aquele homem com compaixão e com amor. Nós, como igreja, devemos ser sensíveis às necessidades das pessoas. E isso demanda tempo. O cuidado de uma pessoa demanda tempo. Eles pararam o que eles iam fazer, eles estavam indo orar. E eles pararam para atender alguém. E depois você imagina a revolução que foi. Eles perderam a oração. Perderam a reunião de oração. Porque foi um rebuliço que aconteceu. Às vezes é necessário a gente perder a reunião de oração, irmãos, para ajudar alguém. Quando a igreja começar a entender isso, a gente vai dar mais valor para as pessoas do que para as coisas. A gente vai dar mais valor para as pessoas que sentam no banco do que para o banco propriamente dito. Não que o banco não seja necessário, mas as pessoas valem muito mais do que o banco. As pessoas valem muito mais do que as paredes. As pessoas valem muito mais do que o templo. Era muito mais importante eles curarem aquele homem, terem compaixão por ele, do que eles irem para a reunião.
Pastor, onde já se viu perder a reunião? Não pode. Pode sim, querido. Aliás, se for para salvar alguém, pode perder a reunião. Não só pode, como deve. A igreja sempre andou sozinha. Eu fiquei 15 dias fora, os últimos 15 dias para trás, aí eu não estive na igreja, na minha igreja. Eu estive viajando. E você sabe o que foi mais incrível que aconteceu nesses 15 dias? A igreja não parou. A igreja continuou. E os irmãos foram pregar. E a coisa andou melhor do que se eu estivesse lá. E você sabe como é que eu fiquei? Triste, porque, puxa vida, né? A coisa funciona melhor quando eu não estou lá. Não, querido, eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz, muito contente. Glória a Deus que funcionou melhor do que se eu tivesse. Louvado seja o nome do Senhor, que tem gente que faz melhor do que eu. Eu não quero ser sombra para ninguém. Eu quero que o ministério de cada um se desenvolva e cresça. Porque se cada um desenvolver os seus dons, nós podemos alcançar esse mundo para Cristo. Os meus dons, queridos, são para te servir. Os seus dons são para me servir. Os nossos dons, os dons que eu tenho, não é para embelezar mais e eu ficar bonito. E para que eu vou usar os dons que eu tenho? Ele simplesmente serve quando a gente serve o outro. Se os meus dons não servem, o outro não serve para nada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela isso. Os seus dons são para me servir. Amém? E os meus dons são para te servir, né? É uma via de mão dupla. Eu te sirvo e você me serve. O Senhor Jesus fez o quê? Ele chamou os discípulos, colocou eles sentadinhos e começou a lavar os pés deles. Pedro, atirado, disse: não, Senhor, nunca, jamais me lavarás os pés. E o Senhor vira para ele e diz assim: se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Não, não precisa, vamos lavar só os pés. Quem tomou banho não precisa tomar de novo, né? Vamos lavar só os pés. E quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz para os discípulos o quê? Vocês me chamam mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. E eu, sendo mestre e senhor, vos servi, vos fiz isso. Vocês devem fazer igualmente pelos seus irmãos. Nós devemos servir uns aos outros. Estamos aqui para isso, para servir uns aos outros. Se nós formos sensíveis às necessidades das pessoas, ao invés de ganhar ela para Cristo em primeiro lugar, nós vamos ganhar o coração dela. Em certo sentido, é melhor você ganhar o coração da pessoa primeiro, depois levá-la para Cristo. Porque quando você ganha o coração da pessoa, esse coração se abre, e então fica mais fácil você levar o Evangelho. Você não bate em ferro frio. Conhece essa expressão aqui no sul? Bater em ferro frio? Você não vai bater em ferro frio, porque o coração já vai estar aquecido com o amor que você demonstrou. Eles foram sensíveis, os discípulos foram sensíveis a observar as necessidades daquele homem. Ao invés de ser apenas uma caridade mecânica, um momento casual, como muitas vezes a gente faz no farol, no sinaleiro, quando alguém vem pedir esmola, a gente dá esmola querendo se livrar logo da pessoa. Ao invés de ser uma caridade casual, mecânica, foi um encontro pessoal e especial entre aquele homem de Deus e aquele moribundo necessitando de cura. O encontro entre os olhares de Pedro e do mendigo, os sentimentos usuais do mendigo de incerteza pela imploração inexistente, a decepção pela indiferença e nojo deram lugar a uma expectativa de receber algo valioso de verdade. E o mendigo não sabia o que ele necessitava na verdade.
O mendigo está ali, o que ele quer? Dinheiro, ele está mendigando. Era isso que ele queria, mas não é o que ele precisava. Assim como um mendigo, o mundo não tem noção quais são as suas verdadeiras necessidades. Religiões falsas, feitiçaria, animismo. Muitos brasileiros acham que a galinha preta na esquina ou um benzedor pode lhe trazer paz espiritual. Políticos e empresários pensam que uma meditação dentro de uma pirâmide de cristal energético trazem prosperidade financeira, poder econômico. Sabe o que eles são? Cegos procurando esmolas, porque isso não cura, isso não salva, isso não sara, só traz mais problema. E o povo de Deus é chamado a enxergar numa terra de cegos. O povo de Deus vivencia a igreja através da empatia, através da sensibilidade, da compaixão, da misericórdia, do perdão transmitido àqueles que são cegos espirituais, paralisados na sua força, paralíticos e aleijados em suas crenças e rejeitados como elementos sociais. O povo de Deus é um povo voltado a agir como o bom samaritano agiu, expressar o seu amor a Deus e ao próximo, que é todo aquele que necessita, é todo aquele que tem carência de Deus. Expressar amor e virtudes de Deus aos desamparados pelo mundo, aos frágeis da sociedade, aos traumatizados pelos conflitos familiares. Expressar a graça de Deus aos homens e mulheres feridos. Graça. Nós somos extremamente misericordiosos, queridos, com aqueles que não conhecem. Mas depois que a pessoa vem para o nosso meio, nós somos extremamente legalistas. Nós amamos a pessoa até que ela se converte. Depois que ela se converte, parece que a gente não precisa mais amá-la. Eu sei que eu não estou falando coisas estranhas aqui, porque o que acontece muitas vezes é quando alguém cai. Existe um pecado que não pode acontecer na igreja brasileira. É o pecado do adultério. Porque se isso acontecer na igreja, todos os outros pecados são esquecidos, apagados e perdoados, mas o pecado do adultério não. Então, quando isso acontece dentro da igreja, ao invés da igreja promover cura, ela promove o quê? Uma justiça. Expulsa, vai embora, você não é mais bem-vindo aqui. E ao invés da igreja ser instrumento de cura e de perdão, ela se torna um instrumento de repreensão. Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele diz algo interessante quando ele vai evangelizar uma prostituta e essa mulher diz assim, ele chama essa mulher para ir para a igreja, ele conta uma história que alguém chamou a mulher para ir para a igreja e ela falou, para que eu vou para a igreja? Eles vão me fazer eu me sentir pior do que eu já me sinto. Olha só que palavra. Eles vão me fazer sentir pior do que eu já me sinto. E essa prostituta, ela tinha uma filha de 5 anos e ela prostituía a filha também. A igreja vai me fazer eu sentir pior. Na verdade, queridos, nós estamos nesse mundo aqui para sermos instrumentos de graça e graça de Deus. Jesus não rejeitou ninguém, nem a pecadora que foi trazida aos pés dele. A lei mandava apedrejar. E o que ele diz? Quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Instrumento de graça. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. A igreja é chamada para ser lugar de graça. O povo de Deus é um povo voltado a agir como bom samaritano, expressar o seu amor a Deus e ao próximo, que é todo aquele em necessidade, carente de Deus. Em segundo lugar, a igreja ela é chamada
para transformar o sofrimento humano em graça de Deus. Pedro disse para aquele homem o seguinte: eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho. Será que a gente tem? Será que a gente tem isso hoje? Lógico, nós temos Jesus, nós somos cristãos, nós temos o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo habita dentro de nós, mas será que nós temos autoridade para dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda? Levanta e anda. Pedro e João, eles sabiam que o moribundo não precisava de dinheiro, de esmolas, ele precisava de Jesus, ele precisava de cura pelo poder de Jesus. Então eles harmonizam a palavra com a ação. Veja bem, a palavra diz que Pedro segurou na mão daquele homem, ajudou ele a se levantar, colocou ele de pé. E nesse mesmo momento, o homem que nunca tinha ficado de pé, ele era coxo de nascença, ele sentiu seus músculos sendo enrijecidos, seus ossos sendo calcificados, suas pernas se tornando rígidas e fortes, e em vez de cair, ele se posicionou firme. Olha que coisa incrível, ele nem precisou de fisioterapia, ele já entrou pulando, louvando, glorificando a Deus. Ele entra com Pedro e João, e ele não se contenta com simples, não foi minha culpa. Perdão. Ele não se contenta com simples passos, mas ele começa a pular. Ele começa a pular. Ele fala: não acredito. E ele reconhece que isso vem de Deus, porque a Bíblia diz que ele entra louvando a Deus. Coisa incrível. E aqui há a continuidade entre o ministério de Jesus e o testemunho da igreja. O mesmo poder que Jesus tinha agora opera nos apóstolos, e outros paralíticos e doentes são curados. O poder de Jesus não se limitava ao seu corpo físico, pelo contrário, agora esse mesmo poder está sobre os apóstolos, está sobre a igreja. Em ocasião semelhante, Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, mandando que ele se levantasse e andasse. Ele demonstra sua autoridade de curar os doentes, ele testifica sua autoridade para perdoar os pecados, está lá em Marcos capítulo 2. E o nome de Jesus então continua com poder para curar, para transformar vidas. Esses são sinais, irmãos, do reino de Deus. São sinais da vinda, da manifestação do reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Pedro fala em nome de Jesus, ou seja, com a autoridade que há no nome de Jesus. Essa frase, vou abrir um parênteses aqui, não tem nenhum poder em si mesmo. Não é a maneira que eu digo, não é a forma que eu seguro o microfone, não é a força que eu faço com a minha mão quando eu coloco as mãos sobre a pessoa, nada disso. Não é a maneira, mas sim a autoridade que está embutida nesse nome. Não é no meu nome, não é na minha força, não é para minha glória, é para a glória de Jesus. No período de sonhos frustrados, ideais cristãos afundados, na sujeira da igreja da Idade Média, que estava cercada de nepotismo, estava cercada de corrupção, de imoralidade, de farisaísmo, Tomás de Aquino era um teólogo, foi chamado diante do Papa Inocêncio II, que tinha uma grande soma de dinheiro. Não sei se você sabe, mas muitos papas compraram sua posição dentro da igreja, compraram o trono. Inocêncio foi um deles. E o Papa disse a Tomás o seguinte: está vendo, Tomás? A igreja não precisa mais dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro. Nós temos prata e ouro. E Tomás de Aquino respondeu para ele o seguinte: mas também ela não pode dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno anda.
Precisamos de menos orgulho. Precisamos de menos poder. Precisamos de menos vaidade. Precisamos de mais poder para curar. Precisamos de menos dinheiro e precisamos de mais santidade. A igreja tem que voltar às coisas simples, ao evangelho puro. Nós temos que voltar à obediência. Obedecer ao Senhor. Fazer o que Ele nos mandou fazer. É tão simples, mas é tão complicado ao mesmo tempo. Infelizmente nós temos a tendência de complicar as coisas, quando o evangelho é tão simples. É só obedecer. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Terceiro lugar, a igreja ela deve proclamar o reino de Deus pelo testemunho. Sabe o que é mais poderoso do que as nossas palavras? O nosso testemunho. Alguém já disse o seguinte: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Se as nossas atitudes, se as nossas palavras não forem cercadas de atitudes que justifiquem as nossas palavras, então é como o símbolo que retine, é como o bronze que soa. O apóstolo Paulo vai dizer isso de uma forma muito categórica, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Se eu não tiver amor, eu já vi muita gente usando esse texto para casamento, mas só que ali não está falando do amor entre um homem e uma mulher, entre um pai e filho, entre amigos, não, ali está falando do amor entre o homem e Deus. Se eu não tiver amor, eu serei como o símbolo que retine, como o bronze que soa. Havendo línguas, vai desaparecer. Havendo milagres, eles vão cessar, mas vão permanecer três coisas: o que é? A fé e o amor. E o maior deles é a essência da igreja é o amor. A igreja ela tem que ser conhecida pelo amor que ela tem. Nós não temos que ser conhecidos pelos nossos templos, nós não temos que ser conhecidos pela nossa vestimenta, nós não temos que ser conhecidos pela maneira que a gente fala, mas nós temos que ser conhecidos pela maneira que a gente vive, é expressando o amor e a graça de Deus. E isso é testemunho. Por causa do comportamento indecoroso e sem respeito do ex-aleijado, né? Aliás, ele entra no templo, no santo templo de Jerusalém, pulando, saltando e gritando. Onde já se viu entrar no templo gritando? Espera aí, nós estamos no templo de Jerusalém, não é em qualquer lugar. Uma pequena multidão se aglomerou ao redor dele. E eles reconheceram que era aquele camarada que sempre pedia esmola lá. A Bíblia diz, eles reconheceram, o versículo de número 10, que era aquele homem que costumava sentar. E ele é reconhecido por todos. Era o aleijado de nascença, incapaz de andar. E eles se encheram de admiração, de assombro por causa do que aconteceu. Era um milagre inexplicável. Não tinha enganação, não era curandeirismo, pelo contrário, as pessoas estavam vendo, era um milagre. Agora, o milagre em si mesmo, ele não tem um significado completo. O milagre, ele só tem o significado quando ele visa um propósito espiritual. E o propósito espiritual do milagre é apresentar Jesus, o doador da vida. É mostrar Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Para que o exemplo desse homem fosse concreto, palpado, ele precisava vir acompanhado da salvação. E que de fato veio. Depois, no decorrer da história, você pode ler o que acontece. E veio não só a cura física, mas a principal
que é a salvação. Pedro poderia dar uma moedinha, poderia dar uma esmola, mas ele oferece algo melhor, ele oferece a cura. Ou ele poderia deixar na memória da igreja um belo milagre, mas Pedro começa a explicar o significado do seu milagre e ele oferece algo melhor, que é a salvação. Esse milagre exódio, essa ilustração, é um prefácio belíssimo do sermão de avivamento que precedeu. E teve dois resultados imediatos: a prisão deles e a conversão de milhares de pessoas. A gente quer a conversão, mas a gente não quer a prisão. Muitas vezes, antes da conversão, é necessária a prisão. Quando o povo de Deus começar a entender isso, que é necessário pagar preço. E quando eu digo pagar preço, querido, não é o tamanho da oferta que a gente dá no culto. Não é isso. É preço de oração, é preço de busca, é preço de intercessão. Onde é que estão as vigílias que varavam as madrugadas? Hoje você fala em fazer vigília, começa às 10 e termina meia-noite. Quando é 10h40 já tem gente querendo sair e ir embora, porque tem coisa para fazer. Nós não oramos mais como orávamos antigamente. A igreja perdeu essa essência. A igreja deixou de orar. Os pastores, quando falam em orar, a primeira coisa que eles fazem é inventar um sermão para a reunião de oração. Porque gostar de falar como a gente, só político. A gente gosta de falar. Então, ao invés de orar, acaba se tornando um outro culto. A reunião de oração, que era para ser um momento de intercessão pelas pessoas, pelas vidas, pela própria igreja, se torna um culto. A gente põe louvor, nada contra o louvor, nem contra a pregação. Mas a gente põe tudo isso na hora errada. E ao invés da gente dedicar um tempo para oração, aquela reunião que era de oração, acaba virando um culto. E orar mesmo, nós oramos 5 minutos. E olha lá, porque orar cansa. Como é que nós queremos avivamento, irmãos? Como é que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Como é que nós queremos ser capacitados por Ele, se a gente não busca? Se a gente não gasta tempo em oração? Se a gente não tem um tempo com Ele? O que Pedro e João estavam indo fazer no templo? Diz o texto que eles estavam indo orar. E eles iam orar de fato. Onde que está a igreja? Quando a gente chama para orar? Quando chama para churrasco, ela vem. Quando chama para culto, ela vem. Quando a gente chama para festa, então, nem se fale. Agora, quando chama para orar, a coisa é complicada. Deus tenha misericórdia de nós mesmos. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Erwin Lutzer disse o seguinte: o cristianismo se espalhou rapidamente durante o primeiro século, porque todos os cristãos se viam como responsáveis por disseminar o Evangelho. Você é responsável, você tem essa consciência da responsabilidade que está sobre os seus lombros. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Não é só para pregador, não é só para pastor, não é só para evangelista. Irmãos, para todos nós, todos foram chamados. Todos nós, sem exceção. E quando eu digo pregar o Evangelho, não é abrir a palavra, um texto, e ali a gente, sabe, pregar. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, não. É pregar o Evangelho com a própria vida, é dar testemunho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que cada um de nós tem para oferecer a Jesus e à igreja? Quais são os presentes que você pode oferecer a Deus? Talvez você sente que não tem habilidades úteis, ou presentes como os discípulos tinham. Mas eu quero dizer que Deus te deu dons para você usar. Use os dons que Deus te deu.
use esses dons. Por favor, use os dons. Não espere por um convite oficial em 2 vias protocolado pelo seu pastor para que você comece a usar os dons. Não espere. O maior convite você já recebeu, que veio lá do céu. O Espírito Santo selou você. Então não espere por um convite oficial. Comece a usar os dons que Deus te deu. Eu quero terminar com uma história. Quando eu ainda namorava a Mércia, que é minha esposa, nós ainda estávamos namorando. Quando você é namorado, você faz loucuras, né? E eu fazia uma loucura que eu saía meia-noite da cidade onde eu estava, na primeira igreja que eu pastoreei, em Tapejara, oeste do Paraná, pertinho de Cianorte. Saía meia-noite de casa, aí eu pegava um ônibus e ia para Cianorte, pegava outro ônibus em Cianorte, ia para Maringá, chegava em Maringá às 4 horas da manhã, às 2 horas da manhã, e esperava um outro ônibus até às 4h30 da manhã, lá na rodoviária de Maringá. E então, às 4h30, eu pegava o ônibus e ia parar lá no interior de São Paulo, Pirapozinho, que é a cidade da minha esposa. Viajava quase a noite inteira, né? Nesse período, eu ficava ali rodando na rodoviária de Maringá, ficava parado lá, não tinha nada aberto, era aquela, né, uma rodoviária de uma cidade média, né, às 2 horas da manhã não tem nada para fazer, né, não tem ninguém aberto, todos os comércios fechados, tem alguns ali esperando, né, ônibus, como eu. E numa dessas noites, eu fui pregar na igreja de um amigo em Cianorte, preguei na igreja dele e peguei o ônibus depois para fazer esse batidão. E depois que eu preguei na igreja, eu fui para a casa dele, tinha que esperar o ônibus lá, mais tarde, e ele falou, tem um vídeo aqui, naquela época era videocassete, não tinha DVD ainda. Ele falou, tem um vídeo aqui de um pastor lá da Bolívia, você já ouviu falar dele? Eu falei, não. Juan Carlos, não era o Ortiz não, era um outro. E esse homem foi assassinado depois de um tempo pelos traficantes, porque estava acontecendo muitos milagres, muita gente estava saindo do narcotráfico e se convertendo, e então mandaram matar, ele tinha uma sentença de morte, ele acabou morrendo. Mas olha que coisa interessante, esse homem pregando, e ele dizia o seguinte, ele dizia que ele pregava a palavra em alguns lugares, né, e ele falou de alguns estádios e tudo, e ele voltava para casa, depois que ele pregava a palavra. E quando ele chegava em casa, ele escutava pelo rádio o que estava acontecendo lá no estádio, na igreja, no lugar que ele tinha pregado. O Espírito Santo agindo. Então o narrador falava assim, olha, mais um foi curado, um cego foi curado, um aleijado está andando, alguém está... E ele ficava só ouvindo no radinho, e ele contando essa experiência. E eu vi tudo isso nessa pregação maravilhosa, eu falei, Jesus, é isso, eu preciso disso. E não dormi, da meia-noite, quando eu peguei o ônibus, até as 2 horas da manhã, chegar em Maringá, eu não dormi. Fiquei pensando na palavra daquele homem, e aquilo foi queimando meu coração, e eu desci do ônibus e sentei ali, a minha malinha assim do lado, e fiz uma oração, falei, Deus, eu quero que o Senhor me use daquela maneira que o Senhor usou o pastor Juan Carlos. Eu quero, Senhor, pode me usar, Senhor. E aí o Espírito Santo, você conhece a voz dele, né? Falou assim no meu coração, você oraria por alguém enfermo, aleijado? Eu, imediatamente, o que eu respondi? Claro, Senhor, mas é claro, é óbvio. Nisso me passa um rapaz, numa cadeira de rodas, do meu lado. E o problema era que o rapaz não tinha só deficiência física, mas ele tinha uma deficiência mental também. Irmãos, eu fiquei das 2 horas até as 4 brigando com Deus. E a minha briga com Deus era o seguinte, Senhor, se eu for lá orar com o camarada, quem vai cuidar da minha mala? Vão roubar minha mala.
Senhor, eu não posso ir lá orar com ele. O que vão pensar de mim aqui nessa rodoviária? A rodoviária estava vazia. E eu falava assim, nessa rodoviária cheia, o que vão pensar de mim? Mas você conhece o Espírito Santo, né? Ele falou uma vez e não falou mais nada. E ficou aquele incômodo dentro de mim. Eu falei, não, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. Que raio de pastor que sou eu? Eu preciso ir lá. Quando foi 4 horas, eu tomei coragem. Fui numa banca que estava começando a abrir. Falei para o camarada assim, você pode olhar minha mala? Ele falou, não tem responsabilidade. Eu falei, não, só vou ali, já volto. Dá uma olhadinha para mim. Ele falou, tudo bem. Eu saí dali e fui lá. Cheguei lá naquele homem e comecei a conversar com ele. Disse para ele o seguinte, tudo bem? Ele olhou para mim e falou, tudo bem. Eu falei assim, olha, eu queria orar por você. Ele falou, ah, é? Eu falei, é. Posso orar por você? Ele falou, pode. Não, faz o seguinte, ora pelo meu pé. Ele tinha encostado, ele me explicou que tinha encostado o pé num cano de uma moto. Gente, aquilo era uma ferida com pus. Com tudo que você imaginar ali. Eu só não sei se tinha bicho, porque na hora eu fechei o olho. Eu falei assim, Jesus. E ele falou, pode pôr a mão. Aí eu falei, bom, já que quem está na chuva, dá para se molhar, né? Aí eu ajoelhei do lado dele, botei a mão assim, meio, você já imagina, né? Aquele sentimento de asco vindo em mim, mas eu botei a mão ali e comecei a orar. Eu falei, Jesus, cura esse homem, toca no pé dele, toca nas suas pernas, toca na sua mente, faz um milagre aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E fiz uma oração ali rapidinho, já me levantei. O homem não se levantou, o homem continuou lá, sentadinho. Na hora que eu me levantei, eu senti um bafo quente na minha nuca. Um homem que era mais alto do que eu, sim, ele devia ter quase uns 2 metros de altura, que eu tenho 1,80 m, ele devia ter uns 2 metros. Ele me falou assim, o que você está fazendo? Gente, eu levei um susto. Eu fiquei branco na hora, porque, você imagina, já estava relutando para ir lá orar, né? Aí eu já comecei a ser, os pensamentos passando na cabeça. Está vendo, Deus, onde o Senhor me mandou? Aí, já arrumei briga. Está vendo? E já comecei a relutar. Eu falei assim, não, só estou orando com ele. Ele falou, o que você é, padre? Eu falei, não, sou pastor e tal. Comecei a explicar para ele. E ele falou, é? Isso, meu ônibus já estava encostando. Era 4h15 da manhã, meu ônibus saía 4h30. Meu ônibus encostando. Aí eu comecei a explicar para ele. Ele falou, sabe quem eu sou? Eu falei, não. Ele falou, eu cuido desse rapaz aqui. Porque as pessoas vêm aqui na rodoviária, furam o pneu da bicicleta dele. As pessoas vêm aqui, roubam o dinheiro dele, roubam o cigarro dele, roubam as coisas que ele tem. Eu falei, nossa, tem pessoas cruéis assim? Ele falou, tem. E eu cuido dele. Eu falei, é. E você quem é? Ele falou o nome dele. E ele falou assim, posso te confessar uma coisa? Eu falei, pode. Eu sou desviado da igreja. Eu falei, é? Que igreja que você era? Eu era da igreja quadrangular. Minha esposa está com câncer. E eu estou aqui vendendo mapa para ver se eu consigo enviar dinheiro para ela fazer o tratamento dela. Gente, era 4h25 da manhã, aquele homem de 2 metros de altura, ajoelhado, lá na rodoviária de Maringá. E eu orando por ele. E a minha palavra para ele foi o seguinte, se reconcilia com Deus, volta para os caminhos do Senhor, o Senhor vai fazer um milagre. E ele falou assim, eu posso pedir para minha esposa ligar para você? Você ora com ela por telefone? Eu falei, oro. E naquela semana, quando eu voltei para casa na quarta-feira, eu estava abrindo a porta de casa, eu escutei o telefone. Quando eu atendi, era essa mulher. Ela falou, meu marido contou que você encontrou ele. E eu pude ministrar na vida daquela mulher por telefone, ficamos quase 1 hora no telefone. E eu falei, volta para a igreja, volta para os caminhos do Senhor. Orei com ela, abençoei aquela mulher. Eu não sei se aquele casal voltou para os caminhos do Senhor, eu não sei. Mas eu sei que naquele dia Deus tinha um propósito. Talvez não fosse curar aquele homem, mas fosse restaurar 2 vidas. Uma lá em Maringá e outra lá em Campo Grande. Deus fez a obra. Sabe por quê, queridos? Não somos nós que fazemos. Nós somos instrumentos dele.
O vento sopra aonde quer. Deixa ele soprar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, o Senhor tem poder para usar a nossa vida, Senhor. Para usar a nossa vida como instrumento para abençoar outras vidas. E, Senhor, nós estamos aqui para isso. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti. Porque, Senhor, passará céus e terra, mas uma coisa não vai passar, e isso é a Tua palavra. E a Tua palavra nas vidas, Senhor, no coração das pessoas, isso não vai passar, Senhor. Usa as nossas vidas para sermos proclamadores da Tua palavra, instrumentos, Senhor, totalmente dedicados a Ti, para que vidas sejam tocadas, vidas sejam salvas, pessoas sejam curadas, que o inferno seja despovoado e os céus sejam povoados, Senhor. Nós queremos ser usados por Ti. Santifica a Tua igreja, santifica na Tua palavra, santifica a Tua igreja, Senhor. Usa a Tua igreja com poder e com autoridade. Nós estamos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas, usa as igrejas que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor, que as nossas cidades sejam impactadas pelo poder do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor vai fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, através do poder que opera em nós, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Vocês pensam que são estratégias humanas que levarão a igreja à vitória e o mundo aos meus pés? Estão enganados. Estratégias humanas nas minhas mãos podem ser de muito valor, diz o Senhor, mas eu farei a obra. Aleluia. Acreditem nisso, diz o Senhor, que eu farei a obra. Aleluia. E farei muito mais do que vocês imaginam. Aleluia. E farei mais do que vocês imaginam. Ponham as suas estratégias nas minhas mãos e verão que eu, Senhor, posso fazer. Aleluia. Creiam nisso, agarrem-se nisso, diz o Senhor. Eu não vos deixarei frustrados. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Amém. Muito obrigado, irmãos. Podem assentar. Louvado seja o nome do Senhor pela Sua palavra que foi ministrada ao nosso coração, nos despertando para a nossa função de igreja, né? Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem falado ao nosso coração nesta noite. Muito obrigado, pastor Luiz, pela palavra que Deus te usou para nos entregar, para lembrarmos que é Ele que faz a obra, né? A obra dele. Nós somos só instrumentos e devemos nos colocar à disposição dele, né? Para sermos usados. Às vezes nós achamos que somos nós quem fazemos de fato, mas a missão é missio Dei, é missão de Deus. A missão não é nossa. Às vezes nós confundimos as coisas e pensamos que a missão é nossa. A minha missão é esta, não é não, é de Deus. Nós somos apenas canais, instrumentos para a realização da missão que é dele, né? Chamados para trabalhar não para Ele, mas com Ele, né? Às vezes nós cansamos muito porque queremos trabalhar para Deus e oramos errado. Deus, eu quero trabalhar para o Senhor. Não queira trabalhar para Ele não, irmão. Trabalhar para Ele não dá certo, tem que trabalhar com Ele, né? Por isso Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias para garantir o sucesso da tarefa, né? Garantir o sucesso da missão. Amém? Lembremos isso constantemente
e o nosso ânimo será renovado constantemente também. Amém? Eu quero aqui, nesse final de atividades, nesse final de culto, agradecer mais uma vez a Igreja Betel de Porto Alegre, que gentilmente nos recebeu aqui com tanto carinho. Pastor Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Pastor Lima, muito obrigado. Diretoria da igreja, as irmãs que prepararam os alimentos desde ontem, trabalhando bastante aí, muito obrigado de coração, né, por terem estado conosco nesse simpósio, né? Muito obrigado mesmo, cada um de vocês que aqui esteve, mas de coração, de uma forma muito especial, a Igreja Betel aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pelo investimento que fizeram para a realização do simpósio também. Quero agradecer aos meus colegas cooperadores aí, pastor Gessé, João Paulo, muito obrigado, irmão Jorge, mais uma vez, nossa gratidão, né, que nos, né, foi tão gentil, até abrir a porta ele ficava abrindo para a gente e fechando, né, tão gentil que foi. Deus abençoe, meu irmão, viu? E, meus queridos, muito obrigado de coração a todos vocês que ajudaram, cooperaram para que o simpósio fosse realizado. Eu tenho certeza que fomos muito tocados e abençoados nesse dia, né? Às vezes vocês dizem, mas eu já ouvi tantas vezes sobre a tarefa da igreja, mas cada vez o Senhor nos desperta de uma forma diferente, né? E hoje, assim, foi muito peculiar mesmo a forma com que fomos tocados durante a manhã e à tarde especialmente, né? E agora, esse encerramento, nós louvamos a Deus. Então, muito obrigado a todos vocês, aos irmãos que cooperaram e à igreja. Mais uma vez, nossa gratidão. A você que veio também e participou. Pastor Edelar, muito obrigado também pelo apoio, né? Sua presença aqui já é de grande valor, né? Muito obrigado, de coração. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao Pai por esse tempo. Não sei se o irmão Paulo tem alguma consideração, irmão Paulo? Tudo tranquilo? Pastor Marcos, por favor, vem cá. Já ora conosco, já petra a bênção sobre nós também. Quero aproveitar a oportunidade para convidar o irmão Jorge Martins, que é o aniversariante do dia. Nós aqui queremos orar por você. Queremos convidar a igreja para amanhã, nosso culto de missões. Amém? Às 19 horas, levantaremos também uma oferta missionária. Ao Senhor Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós vamos colher os frutos para a glória de Jesus. Irmão Jorge, que Deus continue te abençoando. Ele me confessou, 55, 5.5, tá bom. Vai mais longe ainda, né? Coração novo, Deus te abençoe. Tem sido uma grande bênção para todos nós, para a igreja do Senhor. Pai querido, nossas palavras são poucas para expressar toda a nossa gratidão pela tua misericórdia em ainda falar conosco e despertar os nossos corações para a urgência da tua palavra que deve ser pregada a todas as pessoas. Obrigado porque foi o Senhor quem nos escolheu e nos enviou para irmos e darmos frutos e que esses frutos possam permanecer. Obrigado porque tu nos garante o sucesso da tua obra conquistada na cruz. Nós podemos sair com a certeza da vitória. Obrigado por esses dias aqui, Senhor, em que tu falaste poderosamente conosco. Obrigado pelos teus servos que aqui foram usados, todos que trabalharam neste evento. Que o Senhor os abençoe, os recompense com muitas bênçãos, Pai, para a glória do teu nome. Obrigado pelo irmão Jorge também, que nesse dia completa mais um ano de vida. Que a tua mão continue sobre ele, abençoando, dando saúde física e espiritual, juntamente com a sua família, Senhor. Leva-nos em paz. Embora, Senhor, o culto termine aqui, que o teu Espírito Santo continue ministrando em nossos corações, falando profundamente em nossas vidas, inquietando o nosso coração, para que possamos colocar totalmente em tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação do seu Espírito Santo seja com a tua vida hoje e para todo sempre. Amém.
leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Irmãos, ainda de pé, não podemos deixar, estamos conversando aqui, pastor Gessé, de mencionar também a tamanha confiança, pastor Eliezer, como presidente da CIB, de realizar esse evento em nossa cidade, em nosso estado. Nos sentimos como igreja honrados, amém, irmãos? Sentimos como igreja honrados, né? Foi o primeiro simpósio da CIB. Agradecemos a Deus, né, ao pastor Eliezer, né, que está na direção desta convenção. E também cremos que há um grande propósito de Deus em tudo isso. Amém? Deus certamente marcou os nossos corações. Não passará em branco. O Senhor é maravilhoso. Missões está no coração de Deus, missões está no nosso coração. Muito mais ainda cremos que Deus fará através de nós e em nós. Amém? Essas são as nossas palavras de carinho, pastor Eliezer. Queira receber, pastor Gessé também falar um pouquinho. Creio que já disse tudo. Que realmente nós possamos agora colocar em prática o que ouvimos. E assim como há 100 anos, né, os missionários começaram por aqui, que esse simpósio seja de fato apenas o primeiro de muitos, né, que vai realmente fazer com que nós levemos a cabo a nossa grande missão. Pastor Marco, podemos ter mais uma palavra de oração pelo pastor Eliezer? E também vamos estar mandando uma saudação para a igreja de Cascavel, amém, irmãos? Andamos? Pastor Elias, pode passar então aqui mais uma vez, convidar o pastor Marcos então, fazer essa oração. Pai querido, muito obrigado pelo pastor Eliezer, por ter levantado ele, Senhor, em nossa denominação, porque acima de tudo ele está comprometido contigo e com o teu reino, mas ele é uma liderança e nós reconhecemos e sabemos do peso que há nos seus ombros. Te louvamos por todos os colaboradores que têm estado ao seu lado, Senhor. Oramos pela vida dele, pela sua família, pela igreja, pela diretoria da CIB, pelos pastores, obreiros, missionários no Brasil e no mundo. Que a nossa denominação possa crescer para a glória do teu nome, Senhor, e que o teu nome seja engrandecido. Que ele tenha ânimo a cada dia, alegria no seu coração, que o Senhor conforte a cada minuto, Deus, porque a obra é tua, é o Senhor que faz. Nós o abençoamos no poder do teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz.